Bom dia a todos, vamos fazer mais um vídeo aí para vocês, né? Com temática ligada a essas questões do comportamento humano, da espiritualidade, da religião, do ocultismo, do hermetismo, enfim, da psique humana. Vamos falar essa série de coisas como temos falado, mas antes eu queria pedir a vocês, para vocês prestigiarem o canal, se inscrevendo, clicando no sininho para receber as notificações e também que vocês compartilhem com as pessoas, bota se gostou aí, o que eles chamam de like, né? Que eu gosto de falar o gostei, porque eu falo português. Então, vocês ajudarão muito a ordem, porque vocês sabem, o YouTube, para a gente divulgar, ele tem muito a ver com a quantidade de pessoas, com a quantidade de curtidas, de vistas das pessoas que assistem e tal. Então, vocês ajudarão muito a nós e a gente agradece e vamos formando esse time, né, que acaba sendo uma família, né, porque comungamos de ideias muito semelhantes e uns vamos ajudando os outros, né? Mas hoje a turma tem me falado muito para falar sobre os poderes ocultos do ser humano, né? E também tocar muitas vezes em temas ligados a essas questões de depressões, porque as depressões são muitas vezes fatores hormonais, são fatores neurológicos, mas tem também muito da carga que cada um traz pelos seus paradigmas, pelas suas frustrações, né? E a depressão, ela de uma forma psicológica, digamos assim, ela surge, uma depressão, pela dificuldade do ser humano lidar com as suas frustrações. Então, quando a pessoa tem uma frustração qualquer, seja uma frustração de ordem psicológica, de um assunto material qualquer de vida, de um relacionamento, enfim, essas frustrações vão gerando um estado de ânimo que reduz, inclusive, a dopamina, a serotonina, a endorfina, esses neurotransmissores que, com a falta deles, quando a gente, por uma questão psicossomática, prejudica a produção deles pelo nosso próprio organismo, né? As depressões vêm. Mas, no fundo, é tudo uma questão, digamos, da maneira de ver a vida, da maneira de lidar com a sua própria vida, de aceitar que nem tudo pode ser feito do jeito que a gente quer. E lidar com isso é uma sabedoria. Então, quando a gente fala de depressão, e também me pediram para falar dos poderes ocultos que nós temos dentro de nós, um deles é esse, a capacidade do autodomínio, a capacidade de entender a si mesmo, né? Então, voltamos à frase, né, famosa, filosófica, conheça a ti mesmo. Quer dizer, você precisa se aprofundar dentro de você no teu conhecimento, para você também evitar as frustrações. Por quê? Por que surge uma frustração? Por causa de uma expectativa, muitas vezes, mal avaliada. Você, por exemplo, isso acontece muito nos relacionamentos. Você está afim de uma pessoa, mas lembre-se, é você que está afim dessa pessoa. Necessariamente essa pessoa pode não ter a mesma correspondência, embora ela também tenha com você alguma empatia. Aí, se porventura esse relacionamento não vai adiante, mas você criou uma expectativa, então você tem uma frustração. E assim é com tudo. Você queria comprar um carro, mas quando chegou lá, o carro custava mais do que você podia pagar. Então você, obviamente, por força da situação que você não pode mudar, você não comprou o carro, ou comprou um carro de menor valor, com menos tecnologia,
e aquilo te gerou uma frustração. Então, ao invés de você, com aquele carro novo, mas que não era o que você queria, você, quando entra dentro dele, você associa a sua frustração. E quando isso começa a ficar repetitivo, vem o que? A depressão, aquele acúmulo de frustração, que ela é como algo que se alimenta, né? Ela vai, uma frustração vai provocando outra e que vai desenvolvendo toda uma condição, e você não sabendo lidar com isso, entra então na depressão e aí geram todo tipo de doença, né? Então, essa é a questão que a gente precisa entender, dessas questões da depressão. Aqui me pediram para falar as depressões da alma, é o que a pessoa sente no fundo da alma, né? O sofrimento maior é esse, aquele que está lá dentro de você, enraizado, terrível, né? E aquilo não sai de você, você quase que vivencia o seu dia a dia, fica muito difícil até você dizer, olha o sol como é que está bonito, olha o dia bonito, mas você está naquele estado que não quer nem ver o sol, não quer ver nada, você se enterra dentro de si mesmo, né? Então isso a gente precisa mudar, precisa agir. E como é que você vai fazer isso? Óbvio, não é fácil, mas você vai buscar as leituras diferentes da sua própria vida. Vai ver que aquilo que de repente está te frustrando, às vezes abriu caminhos para outras situações que vão ser melhores para você, até mais interessantes dentro do seu próprio sentimento de realização, mais do que o outro. Porque às vezes você, veja bem, você quer procurar um emprego e não te dão um emprego, ou te mandam embora de um emprego, eu costumo dizer sempre que aquilo foi uma libertação forçada, porque você quis aquilo, porque era o que estava ao seu alcance. Mas aquilo que estava ao seu alcance ia te tomar tempo e te atrasar para chegar a onde você realmente deseja chegar e que te traz felicidade. Então, tem disso também. A gente deve alimentar esse pensamento. Se eu fiz tudo para que desse certo, não deu. Se não deu, não era para ter dado. E quando chegar no fim vai dar certo, porque se não deu certo é porque não chegou no fim, não tem essa expressão? Você vai conseguir alcançar os seus objetivos na medida em que você trabalha, você faz o esforço, você tem o seu mérito, né, de caminhar para chegar a algum lugar. Então, qual é o segredo? Muito simples. Fazer o que tem que ser feito. Confiar na sua própria capacidade divina de acreditar naquilo que você quer. E, como sempre, expressar a esperança, que é do verbo esperançar, a gente sempre tem que fazer essa diferença, porque esperar sentado a coisa acontecer é esperar de ficar à toa sentado sem fazer nada. Esperançar é ter a certeza de que você vai chegar ao caminho que você está trilhando, a um destino que você direcionou. Então, essa é a questão, é você simplesmente fazer tudo o que precisa ser feito. E quando você verificar que fez tudo dentro dos padrões que deveriam ter sido feitos, mas não atingiu o que você queria, ou se frustrou em algum ponto, não é para você nem desistir, nem ficar triste, nem ficar deprimido, porque você não teve, na verdade, uma frustração. Você teve uma avaliação, às vezes equivocada, de um projeto. Mas como o universo conspira a seu favor, dentro de você tem um ideal diferente. E aquilo que você tanto caminhou para conseguir alcançar, te desviava daquilo que você efetivamente queria. Então, pensa direitinho, nada acontece sem uma sinergia cósmica. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Os atrasos na nossa vida são nossos amigos. Eles nos colocam num tempo certo
para que as coisas que a gente verdadeiramente quer, que verdadeiramente nos felicitam, né? Que essas coisas aconteçam num tempo certo. Se acontecer antes, talvez o usufruto daquilo não será o mesmo. Se acontecer depois, também as oportunidades de usufruir já passaram. Não adianta alcançar um objetivo que, quando alcança, não faz mais sentido. Então, essa é a questão, né? Então não adianta você estudar para ser jogador de futebol, treinar bastante e só se considerar perfeito depois dos 30 anos. A gente sabe que depois dos 30 anos, quase todos os esportes já se tornam esportes secundários, né? Então não adianta você alcançar uma plenitude em qualquer profissão esportiva, né? Depois dos 30 anos. Então, talvez esportes que chamam de esporte, né? São um jogo de xadrez, quanto mais tempo você tem, mais forte você fica, porque xadrez é experiência, não é preparo físico, né? Xadrez é cabeça, xadrez é neurônio, xadrez é intuição, xadrez é uma coisa muito completa. Então, esse você pode estudar, estudar, estudar e saber que cada dia que você estuda, você será um jogador bem melhor. Então vamos ser um bom jogador no xadrez da vida. Adaptar-se à sua idade, às suas condições físicas, numa boa. Não ficar se frustrando quando as condições da vida passam e você não sabe curtir a sua idade. E aí, quando você aprende a curtir a sua idade, você fica eternamente jovem. Essa que é a grande questão. Então, nada de depressão, nada de querer fazer algo que seja impossível, e ainda que você esteja tudo certinho, fazendo o que é possível, fazendo o que tem que ser feito, e ainda assim você alcançar alguma frustração, pense que aquilo é um desvio do caminho para você seguir o caminho que vai te trazer a felicidade. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje. Pensei que ia poder falar menos, mas pelo menos a gente coloca na mente de cada um aquilo que é a possibilidade de vivenciar a felicidade. O meu mais profundo namastê.